Você acredita que retalhos esquecidos podem virar um tapete cheio de estilo? Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar cada etapa dessa técnica que transforma sobras em algo surpreendente. Para esse projeto, separei 2 tecidos de 10 por 15. Também vou usar faixas de 5 centímetros de largura e uma base de courino no tamanho de 45 por 60. Para garantir firmeza e um bom acabamento. Agora aí, meus amores, eu uni o tecido um com o outro, lado direito com o lado direito. Agora eu estou dobrando para cortar. Aí eu não vou usar medidas, eu vou cortar no olho mesmo, assim, ó, dessa forma aí que vocês estão vendo. Eu estou tirando só a pontinha do tecido e ficou assim, olha que legal. Vou posicionar no meio da base, eu fiz a marcação, eu marco de um lado e marco do outro. E ali eu posiciono o tecido em cima dessas marcações, aí o tecido fica centralizado. Passo aí essas costurinhas, dessa forma aí mesmo, tá? Não tem segredo, não tem complicação. Agora eu venho com as faixas, eu já disse que tem a largura de 5 centímetros. De início eu vou posicionar o verde do lado do verde e o vermelho do lado do vermelho. E a seguir vamos brincar com essas cores, vai ser bem divertido. Agora é só acompanhar o passo a passo, vou te mostrar como posicionar cada faixa, fazer a montagem e revelar todos os detalhes para você produzir aí na sua casa. E me conta, você faria esse tapete para decorar a sua casa ou para vender? Olha que o mais legal da costura criativa é que não existe regra dura. Cada recorte, cada faixa é uma chance de inventar, de testar e de até errar, porque o erro também vira estilo. E se alguém tiver desanimado, vale lembrar, ninguém começa perfeito. Cada tapete finalizado é uma pequena vitória. Vai no seu tempo. O importante é manter as mãos em movimento e o coração tranquilo. E se a dúvida bater, lembra, cada peça pronta é uma história que você contou com as próprias mãos. Meus amores, além da base de courino, você também pode usar o tecido de jeans, o tecido de algodão cru, o TNT gramatura 150 e você também pode usar o linhão de estofaria. Eu sempre recomendo, principalmente para quem costura na máquina doméstica. Esse material é maravilhoso, ele é bem resistente, ele deixa o tapete estruturado e qualquer retalho, qualquer tecido dá para fazer tapetinho. Então não se preocupe, é só se jogar, soltar a imaginação e fazer a sua arte. Esses dias, uma seguidora me disse: Josiane, eu guardei retalhos por anos, mas nunca soube o que fazer com eles. Aí eu respondi: muitas vezes o que falta não é material, é alguém que mostre por onde começar. E por isso que é um prazer te ajudar, mostrando como transformar sobras simples de tecido em peças lindas e úteis e cheias de carinho que talvez acabassem no lixo. A costura criativa tem esse poder. Ela transforma retalhos em arte.
criatividade em oportunidade. E para muita gente, um hobby em fonte de renda. Então, se você está começando, não tenha medo. E se você já costura, mas pensa em desistir, lembre-se que toda artesã já enfrentou desafios. Continua, porque cada peça pronta representa aprendizado, dedicação e uma nova conquista. Vamos voltar para o nosso tapete e continuar a nossa transformação. Meus amores, o nosso tapetinho já está assim, já está bem adiantado. Eu acelerei mais um pouquinho o vídeo, mas eu acredito que vocês estão conseguindo entender, né? Eu quis trazer essa peça principalmente para quem está iniciando, porque é fácil, não tem complicação, é rápida para produzir. Então você vai conseguir produzir várias peças em um dia. Por exemplo, um modelinho desse dá para você conseguir fazer no início 3 peças. Depois você vai conseguindo ter agilidade, né? Você vai conseguindo ter habilidade e você vai produzir 5, 6, 7. Mas no início, vai devagar, no seu tempo, sem pressa. A habilidade a gente vai conseguindo conforme a gente vai repetindo a técnica, aí tudo vai ficando rápido, né? Tudo vai ficando rápido, mais natural. Na costura criativa eu sempre falo, eu sempre toco na mesma tecla. Precisamos ter paciência, porque com paciência tudo dá certo. Paciência na hora que a linha sai da agulha, paciência quando a agulha quebra. Quem é costureira sabe, né, que sempre acontece isso. Não tem jeito. E quando a máquina estiver embolando a linha, levanta, toma um cafezinho, relaxa, depois você volta, que aí você vai ver que você vai conseguir resolver o problema com mais facilidade, porque parece que até a máquina de costura, ela se estressa. Eu não sei o que acontece, mas parece que tudo dá errado. Mas é apenas a gente que está estressada. E quando a gente levanta, respira, toma uma água, quando a gente volta, parece que tudo flui melhor. Para quem está iniciando, quem está chegando agora, quem está me conhecendo hoje, aqui no meu perfil tem vários tutoriais que está bem detalhado. Tem tapetinho com bloco de patchwork, tem tapetinho de bicão, tem tapetinho de modelo peixinho, tem tapetinho de sandalinha, do chinelinho, tem aplique que eu faço também, que eu já mostrei para vocês. Eu faço aplique na máquina com ponto zigue-zague. Então tem muitas coisas lindas que dá para fazer, que dá para vender, que dá para presentear. Então, meus amores, sem esquecer que temos também as nossas bolsas, né? Que não foi nenhuma e nem duas, que eu já mostrei para vocês. Então é só olhar com calma, com carinho. Se este tutorial te ajudou, deixa um coraçãozinho aqui e inscreva-se no canal para não perder os próximos projetos. Compartilhe com alguém que ama artesanato ou sonha em começar, porque um simples compartilhamento pode inspirar uma nova artesã e até gerar uma nova fonte de renda. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe as suas mãos e a sua criatividade. E já estamos chegando na reta final. Meus amores, eu estou com meu coração transbordando de tanta alegria. Cada peça finalizada, eu fico assim, emocionada. E peça finalizada com sucesso. Meus amores,
Eu amei essa peça, mas eu não poderia deixar de perguntar a sua opinião. Qual nota você acha que esse trabalho merece? E não esquece de salvar